Seja bem-vindo, bem-vinda à Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Nós estamos aqui toda semana apresentando para vocês lições bíblicas da CPAD. Nesta oportunidade, nós estaremos refletindo com vocês sobre a lição de número 9, que tem o título Confrontando os Inimigos da Cruz de Cristo. Esta lição está baseada no texto da Epístola aos Filipenses, capítulo 3, do verso 17 ao 21, que diz assim: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O texto áureo desta lição está baseado no verso 18, que diz: Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Os objetivos propostos pelas lições da CPAD é conscientizar-se a respeito da necessidade de se manter firme em Cristo, saber quem são os inimigos da cruz de Cristo e aprender a respeito do fruto glorioso daqueles que amam a cruz de Cristo. E o quarto objetivo, que sempre deixo para vocês também, aplicar na sua prática diária o conteúdo aprendido. Nesta lição, Paulo faz uma severa advertência contra os judaizantes, denominado pelo apóstolo de inimigos da cruz de Cristo. Nessa lição nós vamos ver que além dos judaizantes, temos outros membros da igreja que também são englobados nesse título de inimigos da cruz de Cristo. Da mesma forma que os irmãos que não viviam de acordo com o modelo de serviço e sacrifício de Cristo. Nós vamos ver que Paulo conclama aos filipenses a identificarem quem são os inimigos da cruz de Cristo, verificando o seu comportamento que é contrário ao Evangelho, para não deixar-se influenciar por eles, mas pelo contrário, confrontá-los na sua ideologia, na sua forma de ser e de pregar. Quem são os inimigos da cruz de Cristo nos dias atuais? Como combatê-los? Então são questões para nós abordarmos também nesta lição, contextualizando para os nossos dias. Antes de entrarmos no corpo da lição, eu quero informar a você que estamos gravando 2 vídeos, a parte 1 e a parte 2. Então não deixe de assistir uma das partes. Assista a primeira parte 1 e depois a parte 2, para que você tenha a lição por completo, as orientações. E peço a você, se você gostar do vídeo, clique lá embaixo no YouTube em gostei e compartilhe esse vídeo com toda a sua comunidade na rede social, também na sua igreja. Ajude-nos a compartilhar para que esse projeto, para que esse trabalho possa chegar a muito mais pessoas e que mais pessoas possam ser beneficiadas então com esse trabalho. O primeiro tópico da lição diz exortação à firmeza em Cristo, baseado no verso 17 do texto que nós lemos, que diz assim: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Então o primeiro item da lição diz, imitando o exemplo de Paulo. Paulo, quando ele diz assim, sede meus imitadores, Paulo não está sendo presunçoso, ou seja, ambicioso, ou querendo se vangloriar pelo seu comportamento, pela sua conduta, mas sim corajoso por se colocar como uma referência, porque o apóstolo Paulo era alguém idôneo, ele tinha uma experiência muito vasta, conhecia muito bem a religião judaica, havia se convertido ao cristianismo e tido uma verdadeira conversão. Ele tinha um comportamento digno de alguém que poderia se dizer cidadão do céu. E ele era um bom exemplo, mas ele chama ali essa responsabilidade para olhar para ele como um exemplo,
Porque tinha muitas pessoas dentro da igreja em Filipos que não poderiam ser referências, que não poderiam ser imitados. E por isso que o apóstolo Paulo diz: olhem para mim, olhem para o meu exemplo, não fique focando nessas pessoas que nós vamos ver depois, que ele vai identificar como inimigos da cruz de Cristo. Paulo não tinha confiança no seu eu, por mais que pareça quando ele está ali afirmando ser de meus imitadores. Mas ele sacrificava todas as coisas por Cristo. Reconhecia a sua própria imperfeição, como nós já vimos em lições anteriores. Se você não assistiu às lições anteriores, assista, para que você tenha uma sequência das lições e possa melhorar a sua compreensão. Nós vemos que Paulo já estava ali dizendo que ele não reconhecia a sua própria perfeição, mas sim a sua imperfeição. Reconhecendo que estava no caminho da perfeição, mas pela graça de Cristo, pela misericórdia de Deus, e buscava andar no caminho da cruz, esse caminho que ele escolheu, conforme nós vemos aí em Filipenses 3, 7 a 13. Foi uma escolha pessoal do apóstolo Paulo. Ele escolheu o caminho da humilhação, do sofrimento e esvaziamento de si próprio. Não o caminho que ele vinha caminhando anteriormente, que era o caminho escolhido anteriormente, que era da religião, do religiosismo, né? Da vida religiosa e servindo a religião judaica. Mas aqui ele acaba buscando o caminho da humilhação, diferente de qual era a sua postura na religião judaica, o seu posto, a sua posição. E também o caminho do sofrimento, porque sofreu muito pelo amor ao evangelho e esvaziou a si mesmo, um exemplo de próprio Cristo, não olhando para as suas qualidades, os seus títulos, mas se humilhando e esvaziando dos seus próprios interesses, buscando o interesse do reino de Deus. E hoje nós temos uma carência muito grande de referências no meio evangélico. Tem dificuldade muitas vezes citar exemplo de pessoas como referência. Já citei algumas vezes aqui o pastor falecido, já pastor José Pimentel de Carvalho, que para mim eu levo como exemplo para mim na minha vida ministerial, na vida pessoal, alguém que eu posso realmente reverendar, que era uma pessoa que me causou um impacto muito grande estar ao lado dele, apesar de não ter tantos anos assim ao seu lado, já no final da sua carreira ministerial, mas o pouco tempo, os anos que eu estive ao seu lado, eu posso ter ele como uma referência, saudades desse pastor que dava um bom exemplo. Nós temos uma ausência, uma carência de referências no meio evangélico nos nossos dias, por tantas coisas, por tanto escândalo que tem aparecido. O item 2 diz o exemplo de outros obreiros fiéis. Então aqui eu não vou comentar esse item, mas vou sugerir que você volte ao vídeo da lição número 6. Lá nós vemos o exemplo da fidelidade de Timóteo e Epafrodito. Lá tem algumas características pessoais, por que esses companheiros do apóstolo Paulo também era tido como exemplo a serem seguidos. O apóstolo reforça isso também. Então volte na lição 6 e veja quais são as características desses obreiros, por que também são tidos como exemplo. O item 3 diz: tendo outro estilo de vida, ou seja, o apóstolo está chamando a atenção dos filipenses para não seguir o exemplo dos inimigos da cruz de Cristo, olhar para o seu exemplo, tendo como o apóstolo Paulo um outro estilo de vida diferente dos inimigos da cruz de Cristo. A santidade não é uma obrigação somente dos obreiros, mas de todos. Nós vemos que o autor, pastor Elianai, na revista, ele enfatiza isso. É interessante nós enfatizarmos isso também, porque muitas vezes as pessoas entendem que o obreiro é que tem essa responsabilidade de ser separado, de ter uma vida santa, dedicada para o evangelho, para o reino de Deus, pregar. Mas nós vemos que esse ministério, esse sacerdócio é para todos. E também de uma forma feliz, o autor, o pastor Elianai, ele faz uma referência à reforma protestante e também à doutrina defendida por Lutero e por muitos reformadores como o sacerdócio universal, ou seja, o sacerdócio para todos, aonde essa doutrina chama a responsabilidade todo e qualquer salvo, tendo eles a responsabilidade como sacerdote, como representante de Deus, diferente do que era ensinado na época da reforma pela igreja tradicional, pela igreja católica na época, em que era dado uma ênfase muito grande para o sacerdote, porque tinham lá os seus interesses nessas questões também, como a própria indulgência, que já é uma prática anterior, mas foi o que chamou muita atenção de Lutero na época da reforma, como eles colocavam o sacerdote numa figura tão alta e oprimiam as outras pessoas. E nós vemos aí que o sacerdócio universal veio trazer uma outra visão, da qual, fora do contexto, uma outra visão bem diferente do contexto
de Lutero ou da época da Reforma, aonde colocava sacerdote como aquele que devia ser separado. Então nós vemos aqui que todos devem ter um outro estilo de vida, todo aquele que se diz cristão como cidadão do céu. Diferente dos judaizantes, Paulo defendia o livre acesso ao trono da graça de Deus por meio de Cristo, porque os judaizantes também, eles tinham essa prática, aonde eles colocavam a lei, ou colocavam as práticas humanas como meritórias e colocavam os líderes como aqueles representantes de Deus, onde o povo comum não poderia ter acesso. E esses judaizantes estavam trazendo para dentro da igreja, querendo que eles voltassem para aquela velha vida ou a vida antiga anterior. Mas o apóstolo Paulo aqui defendendo o livre acesso à graça de Deus, bem diferente da prática dos judaizantes, tidos como inimigos da cruz de Cristo. Como aplicação prática desse primeiro tópico, eu pergunto a você, você tem imitado o exemplo do apóstolo Paulo? Você conhece, você que é salvo, conhece a palavra de Deus, conhece o comportamento do apóstolo Paulo, você tem imitado? Você tem estado firme em Cristo, a sua vida de fidelidade, de santidade separada, sendo separado para Ele? Nós vemos aí o exemplo do apóstolo Paulo, dos obreiros que estavam ao seu lado, dos crentes filipenses que Paulo aqui orienta, para que eles pudessem imitar esse exemplo do apóstolo Paulo, estar firme em Cristo Jesus, independente da situação, serem separados e terem cada um o seu sacerdócio em prol do reino de Deus. Essa é a parte 1 deste vídeo, mas não deixe de assistir a parte 2, acesse também então lá lição número 9, parte 2, tanto ou acesse no meu blog ou no YouTube e assista a parte 2 e complemente esta lição.